Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim aqui convidar vocês a conhecer a nova playlist do canal, que se chama Filosofia para Terapias Contemporâneas, que vai ser uma playlist com trechos selecionados das aulas do curso online EAD que já está acontecendo, que eu também estou construindo. Esse curso foi pensado para ampliar a perspectiva sobre o fenômeno humano e as questões existenciais a partir da perspectiva da filosofia. É um curso direcionado especialmente para terapeutas, educadores e todos aqueles que de alguma forma trabalham com o cuidado humano. Então, se você quer aprofundar esses temas que vão aparecer aqui e enriquecer a sua prática, não deixe de conhecer o curso completo, que está sempre na descrição de cada vídeo do canal. Espero que gostem, que seja proveitoso. E agora então, vamos ao vídeo de hoje. O social tem que reconhecer em todos. E isso é que nos une, o reconhecimento da dignidade de cada um em sociedade. Então, o personalismo traz aqui de novo uma característica fundamental da filosofia antiga, que é não separar esses binômios entre indivíduo ou sociedade, indivíduo ou comunidade. Não, não, não. São as duas coisas que se completam, dois lados da mesma moeda. O personalismo sempre resistiu à absorção do indivíduo pela coletividade, porque tem um valor, dignidade humana, valor intrínseco em si mesmo, todos, né? Simplesmente por sermos humanos, afirmando o valor inerente à pessoa singular. A pessoa nunca deve ser um mero meio para um fim, como dizia Immanuel Kant, subordinada à vontade e aos propósitos de outrem. Eu não posso usar alguém como meio para o meu fim ou para o fim de uma comunidade. Eu não posso degradar uma pessoa em função de um valor coletivo ou maior para mim ou para outras pessoas. Se para chegar aí, os fins não justificam os meios. Se eu chegar aí violando a dignidade das pessoas, eu estou sendo imoral, eu posso ser julgado juridicamente, porque a dignidade hoje humana entrou dentro das questões jurídicas e constitucionais de vários países. O Estado existe para as pessoas e não as pessoas para o Estado. A este respeito, o personalismo constitui um contraponto aos totalitarismos, que valorizam as pessoas apenas pelo seu valor para a comunidade, e, em vez disso, insistem na sua dignidade inerente, entende? Essa relação, essa conversação constante entre dignidade humana, pessoal, intransferível e inviolável, dentro de uma comunidade, onde todos são respeitados dessa forma, como comunidade. É sempre esse jogo de tensão, mas não é contraditório, nem contraposto, não é oposto. São a mesma coisa. Ora uma balança para um lado, ora para o outro, sempre tentando achar um equilíbrio constante. Mas é um equilíbrio, como diz o Piaget, é uma equilibração. Um equilíbrio que não é parado, é um equilíbrio que ele permanece equilíbrio, mas ele já está, né, como uma onda do mar, assim. Está em equilíbrio, mas daqui a pouco tem uma outra onda e tem que equilibrar de novo. E é constante esse jogo, né, de reconhecimento da dignidade humana individual e de que todos, como coletividade, também precisamos conservar isso como sociedade. Né? Desde o início, o personalismo proclamou à sua maneira os valores comunitários da solidariedade e da inter-relação. Na sua insistência na dignidade inviolável, os personalistas resistiram ao utilitarismo, que tornaria uma pessoa meramente útil para a outra. Enquanto o individualismo tende a procurar o eu acima de tudo e muitas vezes ver os outros como meios para o seu próprio lucro, o personalismo procura fazer do eu uma dádiva ao outro, uma inter-relação, a filia aristotélica, né? A koiné estoica, a koinonia estoica, onde tem uma dignidade inviolável, não quer dizer que essa pessoa esteja acima em valor ou dignidade do que qualquer outro, né? Então, nós temos que defender o que nós temos também do outro. Esse também tem dignidade. Como eu defendo isso? Não usando o outro como meio, olhando-o como ser humano digno de valor.
Para todos? Para todos. E a pena de morte não poderia. O encarceramento involuntário na psiquiatria não poderia. O diagnóstico, a revelia das crianças que os psiquiatras dão, conversando com os pais, com os professores e com os adultos ao redor da criança. Não poderia. Estão violando a dignidade daquela pessoa. Ah, mas é para o bem dela. Se é para o bem dela, há outras formas de olhar isso e de tirar dela aquilo que ela pode expressar. Para o bem dela, sem que ela expresse. Ah, mas nós, como pais, temos que saber o que é bem para os filhos. Em situações concretas e particulares e muito específicas, creio que sim. Óbvio que sim, né? Umas vezes não há discussão, meu filho não vai brincar com uma faca porque, né? Eu que vou dizer isso. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é de uma dignidade humana no sentido de que ela, dentro de certo potencial e de certa curva de racionalidade, que vamos dizer os estoicos, ela tem que exercer a plena racionalidade dentro da a liberdade dela é exercer a plena racionalidade que ela tem dentro dessa faixa, e não menos que isso. Então, a dignidade humana trabalha diretamente para a questão da liberdade. E a liberdade fortalece que se eu posso, eu tenho que proteger todo mundo para que possa também. E não... Bom, vai diretamente contra o paternalismo, né? Esse paternalismo aí institucional, esse paternalismo aí, como eu vou dizer, sociológico, às vezes, né? De que pela... Uma coisa é ter experiência, outra coisa é ter dignidade, né? Então, a minha experiência pode fazer com que eu decida sobre outros, mas não pode tirar o valor dessa pessoa nessa escolha. Complicado, né? Então, quer dizer, a defesa da dignidade não pode ser em nome de uma falta de liberdade que ela poderia ter, poderia participar. Quem sabe tenhamos que ter, então, mais ferramentas para que as pessoas e as crianças e jovens possam expressar-se a respeito de si mesmo antes de dar um diagnóstico para ela. Quem sabe esse seja o caminho, e não chamar os pais e os professores, mas fazer mecanismos de como que essa criança, mesmo que demore mais, possa expressar aquilo que ela mesma pensa sobre ela, sobre o seu comportamento em relação aos outros. Quem sabe esse seria um caminho de manter a dignidade dessa criança. Mesmo que ela não tenha capacidade de escolha e experiência dos mais velhos, mas não querem dizer mais dignos. Os mais experientes não querem dizer mais dignos. Né? Temos que pensar sobre isso. Enquanto o individualismo espera encontrar a realização pessoal no interesse próprio, o personalismo afirma a necessidade de abertura relacional aos outros, mesmo com como condição para a própria realização. Se a gente quer uma sociedade mais humana, temos que combater o individualismo ético. Porque o individualismo é a noção completamente errada de que eu sou o centro desse universo que as pessoas estão ao meu redor. Ou então, que eu não seja centro, mas que eu sou destacado como valor dos outros. Meu mundo e deles. O individualismo é uma forma de não convivência. Uma forma antipolítica, antissocial, antiética de lidar com os outros. O individualismo é mais uma fuga e uma fraqueza do que uma solução para a convivência humana, que é mais complicada. E requer mais competências para que se conviva bem.
Mas é na busca dessas competências, isso é muito grego que eu vou dizer, é na busca dessa convivência que eu vou desenvolver minhas competências, que se chamam as minhas virtudes. E vou cometer erros e vícios, e a partir deles, tentar melhorar cada vez mais. E não me isolando. Então, o personalismo é contra o individualismo. E se nós formos minimamente humanos, temos que sempre lutar contra o individualismo ético, né? Relacional, político e social. É um conceito complexo, né? Em sua história própria. Desde a Grécia, com os termos prosopon, máscara, personagem, e hipóstasis, em pé, apoiando, resistência, uma substância, né? Existência real, realidade, passando pela teologia da Idade Média, pelas pessoas da Trindade cristã, as três pessoas de um Deus, até indivíduo como substância racional e espiritual. Isso é importante quando a gente pensa em filosofia, que os conceitos são complexos, eles são densos. Densidade é quando há muita massa dentro de um espaço. Eu posso colocar muita massa dentro de sei lá, uma bola de tênis, né? Eu coloco areia, eu posso colocar muita massa. E ela vai ficando cada vez mais densa, 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 densa. Né? Continua sendo só uma bola com areia, mas com muita densidade. Tem muita coisa ali dentro. Os conceitos filosóficos são assim. Eles são muito densos. Então, o personalismo traz aí dentro dele, na sua história do conceito, prosopon, hipostasis, trindade cristã, pessoa, indivíduo, eu, self. Se a gente quebra, se a gente espreme, se a gente quebra esse conceito, muitas coisas vão aparecer. Aí que é a amplitude do nosso conhecimento sobre aquele fenômeno, sobre aquele conceito. Então, o personalismo ele tem muitas facetas. É como um dado 3D, aqueles que se jogam, como é que se diz, no RPG, né? Que são um dado de 20 lados, né? 12 lados. E assim, cada conceito filosófico tem vários lados. Dependendo onde a gente abre, a gente vai encontrar uma coisa. Dentro do mesmo dado, a gente abre outro lado, e vai encontrar outra coisa. E por isso que a investigação filosófica tem que ser cuidadosa, com atenção. Se esse lado não serve, perfeito. Mas não diz tudo sobre o conceito. Pode ser que uma outra pessoa use um outro lado e também sirva para ela diferente do que o nosso, embora seja o mesmo conceito. Então, trago isso aqui só para mostrar que o termo personalismo é um termo, uma unidade complexa, que tem aí a sua história. Immanuel Kant, né, como falamos de dignidade humana aqui, foi que cunhou esse termo, né? Contribuiu significativamente para a compreensão personalista da dignidade humana, ao contrário de Hobbes, para quem o valor de um ser humano é o seu preço e a dignidade ao valor público de um ser humano, Kant considerava a dignidade como valor intrínseco. Ele postulou uma dicotomia entre preço e dignidade, segundo o qual algo que tem um preço pode ser trocado por outra coisa de igual valor, enquanto aquilo que excede todo o preço e, portanto, não admite equivalente, tem dignidade. Aquela frase do cartão de crédito, aquele, né? Isso não tem preço, né? É isso aí. A gente diz isso, né? Amizade não tem preço. Amor de mãe não tem preço. Amor de filho não tem preço. A gente intuitivamente traz essa noção de dignidade. Quando a gente sabe que um amigo é nosso amigo por interesse, a gente se frustra. Porque a gente pensava que tinha dignidade, que era intrínseco o valor da nossa amizade, que não era útil, que não podia ser trocado por nada. Quando a gente percebe que algo corrompeu essa dignidade, nos frustramos, nos indignamos. Não aceitamos a venda de bebês.
A mãe vende e está tudo bem. Porque tem uma relação aí intrínseca que não tem preço, não tem valor, não tem preço. O valor dela é além de qualquer preço e tem que ser preservado. A gente fala que algo não tem preço, estamos querendo dizer que algo não pode ser corrompido, que no caso aqui é a dignidade. Não pode ser usado como meio, como comércio, como que seja, como instrumento. Tem que ser preservada a sua dignidade. Nós temos essa ideia. Só que nós perdemos, eu acho que ela, muitas terapias, com essa questão de trazer as ciências naturais, né,